Leitores, bem-vindos a mais um episódio do canal Leitor 42 e essa semana vamos falar sobre Frankenstein. Dando continuidade ao nosso mês só de autoras, né? Eu vou falar aqui da primeira ficção científica já escrita. Isso é motivo de controvérsia para algumas pessoas, mas a maioria realmente aceita esse livro como a primeira ficção científica, já que essa criatura foi feita usando várias vertentes da ciência, né, e tal. Caraca, hoje eles deram pra fazer barulho, né? Um livro escrito por Mary Wollstonecraft Goodman, mais conhecida como Mary Shelley, o sobrenome do marido que ela fugiu aos 16 anos para casar com ele. Na verdade, ele já era casado e ela fugiu com ele e casou com ele depois de ele ficar viúvo. Esse vídeo aqui vai ter algumas histórias esquisitas assim. Vocês provavelmente conhecem ela como Mary Shelley. Ela é autora do que é considerado por muita gente a primeira ficção científica já feita, já que a criatura dela não é feita com magia e tal. O Dr. Frankenstein, ele estuda vários ramos da ciência para poder gerar essa vida. Ele estuda alquimia, química, ele vai falando sobre filosofia natural, algumas coisas assim, né? Já para tirar logo isso do caminho, hoje em dia acho que praticamente todo mundo já sabe, mas algumas pessoas ainda confundem. Frankenstein é o médico que gerou a criatura, né? Frankenstein não é o monstro. Muita gente associa o Frankenstein ao monstro e tudo, e ele é, na verdade, o Dr. Victor Frankenstein. A criatura não tem nome no romance, ela é chamada de monstro, demônio, criatura, vários termos, digamos, pejorativos, mas ela realmente não recebe um nome. Coisas que pessoas chatas da literatura diriam a você, e o que sou eu se não um chato da literatura. E apesar de não ter aqui na capa, eu acho que tem aqui na contracapa, ou algumas outras versões do livro também tem isso. O livro é conhecido como Frankenstein ou O Prometeu Moderno. É um subtítulo bem comum dele também. O que eu achei bem estranho, eu realmente não estava entendendo essa associação, mas aqui numa das muitas introduções do livro, tem uns extras aqui bem interessantes, ele explica que a versão do Prometeu que a Mary Shelley leu quando era criança é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Eu não sei se é uma questão de Inglaterra e Brasil, né? Ela, por ser britânica, pode ter lido algumas outras coisas diferentes lá. A versão que eu conhecia do Prometeu é que Zeus tirou o fogo dos homens como punição. Prometeu vai lá, rouba o fogo de Zeus e devolve a eles, para que eles possam cozinhar e ter calor e ter proteção, etc. E por isso ele é punido por Zeus. A versão da história que a Mary Shelley conhecia quando era criança é a de que Prometeu deu aos homens o fogo da vida. Ele literalmente deu vida aos seres humanos. E aí por isso o Frankenstein seria o Prometeu moderno, se você levar em consideração essa versão da história. Eu provavelmente falei lá no início do vídeo que o livro é de 1818, mas essa versão aqui, que é a versão que é publicada hoje em todas as editoras, é uma versão de 1831, onde a própria Mary Shelley fez uma introdução, a original era do marido dela e tal, então ela fez algumas modificações, e ele começa com um formato de cartas. É até interessante visualmente, assim, nesse livro, que quando eles falam das cartas, eu não sei se vai dar pra ver na câmera aí, porque é bem sutil, as partes das cartas, digamos assim, elas têm uns selos aqui, como se fosse correspondência mesmo. E você acompanha um cara que tá fazendo uma expedição pelos mares do norte e não tem nenhum Frankenstein na história. Então tá, beleza, o que vai acontecer? E eles encontram um homem numa geleira, ele tá prestes a morrer e tudo. Eles resgatam esse cara é o Victor Frankenstein, e aí ele acaba contando a história dele pro capitão. E aí eles voltam à infância do Victor, ele explica como é que se deu o interesse dele por essas ciências. Como eu disse, né, tem alquimia, tem ciência, tem coisas com mais ou menos credibilidade. Ela mistura um pouquinho com algumas fantasias, até porque o que ele faz aqui é impossível. Então, assim, ela tem que dar um pouco mais de esticada. Inclusive, é legal pra quem é fã de Fullmetal Alchemist, que eu vi o desenho antes de ler esse livro, eles falam sobre alguns alquimistas famosos que são, tipo, personagens do desenho. Então, é uma curiosidade interessante aqui que, tipo, esses caras realmente foram figuras proeminentes na alquimia. É engraçado que quando ele vai fazer a criatura, não necessariamente você viu algum filme do Frankenstein, mas tem um filme de 1931 em que é provavelmente o que gerou a imagem clássica do Frankenstein, que é ele com o cabelo curtinho, parafuso aqui do lado da testa, sendo meio lento. Isso não tem nada a ver com romance, assim. A própria criação do monstro, caindo aquele raio nele e o doutor gritando, ele está vivo e tal, e ele ficando assim louco com a criação dele, não tem nada a ver com o livro. Dá a entender que ele insere tipo um soro nele, tem uma coisa da eletricidade e tudo, mas ele insere um composto na criatura e a criatura ganha vida. Ele imediatamente fica horrorizado com a criação dele, ele já era horrendo, mas quando ele cria o espasmo da vida, digamos assim, o doutor enlouquece, foge, a criatura desaparece, eles ficam 2 anos sem se encontrar. E aí quando a criatura encontra ele novamente, já na terra natal dele, ele já é articulado
articulado, ele fala assim, é até um pouco exagerado porque ele vai de nunca existir para falar como um personagem de Shakespeare em 2 anos, mas tudo bem, dá para deixar isso passar. E ele é super articulado já, ele fala com o Victor que ele queria uma companheira para ele, porque ele é rechaçado pela humanidade, pela forma monstruosa dele, ele só encontra violência e repulsa. E o Frankenstein ele se recusa a repetir a criação dele, né? Ele fala, não vou fazer isso novamente, você é uma abominação e tudo. E aí, com raiva do criador dele, ele jura tornar o Victor tão miserável quanto ele. E aí acaba rolando essa coisa de um querer se vingar do outro, um querer destruir o outro. Hoje em dia a gente associa o Frankenstein como terror, né? Você pensa assim, é um filme de terror e tudo, é um gênero. Só que esse livro aqui é quase um drama, parece tipo assim, uma tragédia grega. Tudo bem que eu falo isso também como se eu fosse especialista em tragédias gregas. Realmente uma discussão um pouco mais do que é que torna você humano, do que é vida. Tem essas discussões, digamos, um pouco mais filosóficas nesse sentido. É inegável a influência desse livro na cultura pop como um todo, né? Assim, não só os, sei lá, 50 filmes de Frankenstein que tem, eu nunca vi nenhum bom, mas eles estão lá, eles existem. Essa questão do que realmente torna o monstro e tal. Até em Bela e a Fera e Corcunda de Notre Dame você vê esse tipo de discussão. Então, assim, esse livro ele realmente teve um impacto muito grande na cultura pop como um todo. E ela publicou esse livro com 21 anos também, então assim, é um feito impressionante, ela realmente é uma mulher notável. Dito isso, é um livro de 200 anos, então tem algumas coisas nele que não envelheceram muito bem. Ainda na parte das cartas do navegador dos mares do norte, ele se refere a um dos amigos dele como rude como um turco. E aí quando eu li isso eu falei assim, tá bom, é outra época, vamos tentar continuar lendo, vamos ver o que é e tal. E durante a infância do Frankenstein, ele visita com a mãe dele um lar de crianças muito pobres. E os pais, eles têm 5 filhos. E 4 dessas crianças são de complexidade mais escura, ou seja, verdadeiros vagabundos, como está escrito aqui no livro. E uma dessas crianças é uma criança branca, loira dos olhos azuis. E a mãe do Frankenstein fala, poxa, caros miseráveis, deixa eu adotar sua filha? Na verdade não era filha biológica deles, por isso ela era branca e as outras crianças não. Essa menina é muito bonita para passar por esses problemas que ela está passando. Ela adota a criança bonitinha e lourinha e simplesmente ignora as outras crianças que são feias, como o livro dá a entender. Então assim, o livro tem umas questões muito complicadas nesse sentido. E isso passa, assim, isso não é debatido na história e tal, porque se ele aponta esse problema, né, e fala assim, nossa, a mulher só que se importou com a criança branca. Não, isso é o normal, dá a entender que isso é o normal da época. É um livro que ele teve a sua importância, é um feito incrível, né, é um livro que permeou a cultura pop, mas teve umas partes nele que envelheceram como leite no sol, assim, leia sabendo disso. Só pra não deixar de falar da edição, quem acompanha o canal aí sabe que eu sou super fã da Dark Side, né, então assim, a capa dura, a qualidade do papel, fitilho, tudo que você espera de uma edição de luxo deles. Como eu falei, é um clássico mesmo da literatura, então realmente merecia uma edição bacana. E além das 2 ou 3 introduções no começo, do marido da Shelley, da própria Shelley para a edição de 31, que é a versão que a gente vê aqui, tem outros 4 contos no final da Mary Shelley, para você que assim como eu só conhecia uma obra dela, né, tem uns trabalhinhos mais curtos dela. Então assim, o livro parece ser bem grosso, né, mas o romance mesmo tem umas 200 páginas, um pouquinho mais. Só que assim, o vídeo aqui já tá gigante, então não vou explicar mais os 4 contos dela, vou deixar você descobrir por si próprio. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente tá chegando aí só na metade do mês das autoras. Tô tentando trazer umas coisas bem variadas, né, pra gente não ficar batendo só na mesma tecla. Eu esqueci de pedir no início do vídeo, então faz agora pra você não esquecer. Deixa aquele like se você curtiu, compartilha o vídeo, que isso ajuda pra caramba a gente também. Se inscreve no canal e ativa aquele sininho para receber as notificações. E a gente se vê semana que vem com outro livro de outra autora bastante interessante. Ou não, vamos descobrir.